A paz do Senhor para os irmãos. Aqui estamos, graças a Deus, neste domingo, dia 19 de abril de 2020, para participar com os irmãos da nossa lição 3, a lição do segundo trimestre desse ano, que vai falar hoje. Nós estamos aqui para fazer, aleluia, para os irmãos, trazer para os irmãos um comentário rápido sobre a eleição e a predestinação. É um assunto muito comentado na área cristã, principalmente dentro das salas teológicas, e a gente está aqui para defender a visão bíblica, aleluia, para falar daquilo que o Senhor, nosso Deus, Ele determinou para nós, igreja do Senhor. A nossa lição de hoje, do dia 19 de abril, ela está no livro em uma das cartas de Paulo, nas cartas de Paulo, Efésios capítulo 1, do verso 4 ao 12, Nós queremos que a gente tenha poucos minutos, irmão, para estar comentando com os irmãos que estão ou irá assistir, aleluia. A eleição, quando fala de eleição, muitas vezes a gente já pensa nas eleições que acontecem no mundo, principalmente no país que nós vivemos, quando alguém se candidata a um cargo público, para representar, sendo ele deputado estadual, federal, prefeito, vereadores, presidente, E eu achei tão interessante o ponto da nossa irmã missionária Maria das Dores, que ela falou que quando eleito, a pessoa tem que fazer de tudo para representar bem aquilo que ele foi eleito, O cargo agora que ele está representando diante da cidade ou do seu país. A Bíblia diz que o próprio Deus, Ele nos elegeu. Foi Deus que nos elegeu, aleluia, para sermos agora, através do Filho Jesus Cristo, Filho. O apóstolo Paulo, ele fala que nós fomos adotados pelo Senhor Jesus Cristo, através da sua morte e da sua ressurreição. Nós fomos adotados, gerados, aleluia, através, aleluia, da palavra de Deus, do Espírito Santo, e hoje nós somos filhos na pessoa bendita de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, através da morte e da ressurreição de Cristo. Então este assunto de hoje, que nós vamos comentar aqui sobre a eleição e a predestinação, aleluia. A Bíblia fala aqui, no primeiro tópico, eleito para uma vida santa e irrepreensível, aleluia. Então nós, a igreja de Cristo, nós fomos eleitos para viver uma vida diferenciada. Quando o Senhor nos elegeu, Ele nos resgatou lá do lamaçal do pecado, o Senhor Jesus Cristo, através da sua morte e da sua ressurreição, aleluia. Ele nos elegeu para que hoje, aonde nós estiver, seja dentro de um templo, na empresa, na faculdade, aonde nós passarmos, que a gente verdadeiramente sejamos representante de Cristo, aleluia, porque Ele nos elegeu. Lá em João, ele fala assim, o próprio Jesus, ele fala, não foi vós que me escolheu, mas eu escolhi a vós, e vos nomeei, para que vá e dê fruto, e o vosso fruto permaneça. Então o Senhor, Ele nos elegeu, Ele te elegeu, meu irmão, minha irmã, para que nós, aleluia, através das Escrituras Sagradas, através de uma nova vida agora, em Cristo Jesus, nós possamos compartilhar, dividir, levar aquilo que Jesus, Ele determinou dizendo, ide e anunciai o Evangelho a toda criatura. Então nós fomos eleitos pelo Senhor para sermos diferentes, aleluia. Muitas vezes quando você está numa fila de um banco, de uma casa lotérica, ou está próximo de alguém começa a te olhar, alguém começa a olhar o teu palavreado, o teu jeito, e a pessoa muitas vezes se aproxima e pergunta, dizendo para você ou para mim, se nós somos cristãos, se nós somos crentes. Aí muitas vezes a gente dizemos, sim, graças a Deus sou crente. Por quê?
Aí a pessoa vai olhar e vai dizer, não, porque eu olho em você, eu vejo você diferente, seu jeito é diferente. Então o Senhor nos elegeu para sermos um povo diferente. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia diz que, Tito diz assim, que o Senhor nos escolheu para ser um povo santo, especial, zeloso de boas obras. Nessa eleição que o Senhor nos escolheu para fazer parte desse povo, nós temos que ter essas qualidades. Aleluia. O Senhor não escolheu um povo, o Senhor escolheu um povo. Nessa escolha, aleluia, retrata também a história do povo hebreu. Aleluia, que desde lá do início o Senhor escolheu eles. Aleluia, Deus fez um juramento, aleluia, a Abraão, dizendo a Abraão que através dele as nações do mundo seriam abençoadas. E a Bíblia diz que esse povo cresceu e através desse povo a salvação chegou até a nós. Fomos escolhidos. A Bíblia diz que quando aquela mulher que não era da linhagem, não fazia parte, ela resolveu pedir ajuda e em busca de uma ajuda na pessoa de Jesus Cristo, ela gritava, ela suplicava. E a Bíblia diz que os seus discípulos pega agora, fala para Jesus dizendo, mestre, despede essa que vem aí atrás gritando. E Jesus agora, quando ele para dar atenção, para responder para os discípulos, que pedia para que desse atenção para aquela mulher que não parava de gritar, de suplicar, de clamar. Jesus começa a dizer, eu não vim assim não as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ela aproveita a oportunidade, ela se lança, ela se joga aos pés de Jesus e ela diz, Senhor, socorre-me. E Jesus diz a ela, olha, não é lícito tirar o pão da boca dos filhos e jogar aos cachorrinhos. Aquela mulher, ela traz para nós um significado muito sério, que no meio da eleição que nós somos eleitos pelo Senhor, chamado, escolhido pelo Senhor para fazermos parte da igreja de Cristo, nós precisamos aprender uma coisa, que a salvação de cada um de nós precisamos lutar por ela. Nós precisamos lutarmos, que a Bíblia diz que o reino do céu, ele é tomado à força. Não é porque eu e você um dia levantamos a nossa mão cansada e resolvemos entregar nossa vida a Jesus, que a gente agora temos que ficarmos acomodados, sentados, achando que agora eu já aceitei Jesus, já sou salvo. Não, a palavra de Deus ela é bem clara, dizendo que aquele que perseverar até o fim será salvo. Entre eu e você, sabemos que fomos escolhidos pelo Senhor para fazer parte da igreja do Senhor, na pessoa de Jesus Cristo. Nós precisamos ter em mente que na nossa caminhada nós precisamos lutarmos, nós precisamos seguirmos em frente. Aleluia, porque na caminhada vai surgir vários tipos de obstáculos, de dificuldade. Aleluia. O Senhor nos elegeu, o Senhor nos comprou através da sua morte na cruz, e nos banhou e nos purificou através do seu sangue. Mas nós precisamos ter no nosso coração, em nossa mente, que é preciso nós a todo momento da nossa vida lutarmos. Fomos sim eleitos, escolhidos pelo Senhor. Aleluia, glória a Deus. Devemos sempre agradecer, ser grato a Deus para fazer parte dessa eleição. Mas no meio deste processo existe algo que quando o Senhor nos elegeu, Ele nos elegeu para ser um povo diferenciado, diferente do mundo. A nossa conduta, o nosso palavreado, o nosso comportamento, no nosso dia a dia, dentro da nossa casa, no nosso trabalho, aonde nós estiver, precisamos sermos um povo diferente, porque foi o Senhor que nos elegeu, foi o Senhor que nos separou. O Senhor, quando Ele elegeu Israel para ser representante dEle na terra, Israel precisava aprender uma coisa, que eles tinham que ser diferente. Eles não adoravam os deuses da terra,
eles não praticavam as mesmas condutas que os outros povos, as outras nações vizinhas praticavam. A Bíblia diz que um certo dia, quando no governo do sacerdote Samuel, que o povo resolveu agora procurar Samuel, e que Samuel agora escolhesse para eles um rei, e Samuel se entristeceu, porque até aquele ponto, Deus governava o povo, Deus orientava o povo através dos sacerdotes, através dos profetas, e eles acharam que não estava bom, eles agora invejaram, eles agora resolveram, eles mesmos escolher, eles mesmos fazer uma eleição. Muitas vezes, as consequências que hoje o mundo está sofrendo, é porque a gente não quer que Deus escolha o melhor para nós. Nós queremos escolher, nós queremos ser guiados pelas nossas emoções, pelas nossas paixões carnais. E a Bíblia diz que no momento que nós passamos a ser nova criatura em Cristo Jesus, nós temos que deixarmos sermos guiados pelo Senhor. Nós precisamos usar a palavra de Deus como a nossa bússola, aleluia, para que nós não possamos, para que nós não venhamos se perder na nossa caminhada, aleluia. Grato, aleluia, ao Senhor por tudo que Ele tem feito na nossa vida. Mesmo que nós sabemos que nós somos eleitos, escolhidos pelo Senhor, para fazer parte da igreja do Senhor, nós precisamos, aleluia, ter em mente, a palavra de Deus diz assim, que o Senhor nos escolheu, afirma que a eleição da pessoa correta somente em união com Cristo, e ninguém é eleito sem estar unido a Cristo pela a fé. Então, não adianta a pessoa dizer que faz parte dessa eleição, que foi eleito pelo Senhor, escolhido pelo Senhor, se não for através da fé, se não for através do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. E a Bíblia diz que nós precisamos viver uma vida irrepreensível. A Bíblia diz, no meio dessa escolha, aleluia, nós precisamos viver uma vida irrepreensível. Aleluia. No top 2, fala predestinação para os filhos de doação. Aleluia. Quer dizer, Deus nos adotou. A Bíblia diz que lá em João capítulo 15, quando Jesus fala que Ele é a oliveira verdadeira e o Pai é o agricultor. E Ele fala que, aleluia, que toda vara que está enxertada nele dá bom fruto. Nós não valia nada, nós estava desgarrado, distanciado do aprisco do Senhor. Mas através da morte de Cristo, Jesus um dia resolveu nos enxertar. Nós era como jambuzeiro bravo, não dava fruto bom, mas através da morte e da ressurreição de Cristo, Ele nos adotou. Aleluia. É semelhantemente quando você pega um pé de laranja e resolve pegar outro tipo de laranja. Você pega a laranja pera e usa outro tipo de laranja, mas você resolve enxertar, fazer um enxerto ali. Vai ser um pé de laranja com 2 tipos de laranja, produzindo 2 tipos de laranja num pé só, porque houve um enxerto. Aleluia, nós fomos enxertados em Cristo. Aleluia, o Senhor nos adotou. E hoje, através dessa, aleluia, que o Senhor nos adotou, hoje nós fazemos parte. E aí é tão interessante que fala que o filho adotado, ele tem todo o direito, ele recebe o sobrenome dos pais, ele recebe o direito de ter, aleluia, de tudo aquilo que um dia o pai morrer, ele recebe o direito da herança. E através de Jesus Cristo, o Senhor nos predestinou, aleluia, para a salvação. Não como alguém muitas vezes defende, dizendo que a predestinação, uma vez salvo, salvo será. Não. Aleluia. O Senhor predestinou a igreja, a predestinação da igreja, através da morte e da ressurreição de Cristo. A igreja, ela é
predestinada para viver uma vida eterna em Cristo. Mas para isso é preciso aprendermos, vivermos nós em Cristo Jesus. Aleluia. Meus amados, é muito difícil porque o tempo que nós temos é escasso, é pouco. Aleluia. E nós temos que estar fazendo algo correndo. Muitas vezes quando a gente está fazendo comentário na nossa sala de aula, que temos 1h10 por aí para falarmos, a gente já traz aquela coisa, vai indo falando por cada tópico, comentando, os irmãos, as irmãs participando, fazendo os seus comentários. Mas nós queremos dizer para os irmãos que esse tempo difícil que nós estamos vivendo vai passar. E nós vamos ter novamente o nosso privilégio de estar, aleluia, nas nossas manhãs de domingo, aleluia, junto com os irmãos e as irmãs, nossas crianças, os adolescentes, os jovens, as irmãs, nós, aleluia, aprendendo da palavra de Deus, estudando as nossas lições por completo. Aleluia, queremos nos desculpar com os irmãos que estão ou vão estar assistindo essa live, aleluia, que aqui nós estamos fazendo algo corrido. Mas, irmão, deveremos aprender uma coisa, aleluia, com a palavra de Deus. Este assunto, segundo o que a gente aprendemos, é quando Paulo fala lá em Efésios, aleluia, na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 1, a partir do verso 4, você vai ver que Paulo está falando deste assunto muito importante, que a igreja no mundo precisa estar consciente sobre a predestinação. Né? Há muitas pessoas que ficam, eu vi um comentário de uma irmã que desde a sua adolescência, ela foi criada dentro da igreja, mas desde a sua adolescência, ela viveu com medo, com a incerteza, dizendo consigo mesmo, nossa, eu então sou predestinada para a morte, eu vou ser predestinada para condenação. Então ela nem mesmo ela cria na sua própria salvação. Então o crente, quando ele recebe Jesus como seu Salvador, quando o crente, a mulher ou o homem, tem a sua decisão de entregar a sua vida a Jesus, ele passa agora, segundo a revelação bíblica, a ser nova criatura em Cristo Jesus. Ele e ela passa agora a fazer parte do corpo de Cristo. Por isso que todos os meses, a igreja Assembleia de Deus tem por costume a gente nos reunir e estar participando da ceia do Senhor. E quando você participa da ceia, você está dizendo, eu estou em comunhão com Cristo e com a igreja de Cristo. Eu faço parte da igreja de Cristo e eu estou esperando a volta de Cristo. Aleluia. Então a predestinação, ela está relacionada à igreja, aos fiéis, aqueles que verdadeiramente procuram viver uma vida segundo aquilo que Paulo ensina em uma das suas cartas, aleluia, que é o crente que resolveu largar tudo, viver em novidade de vida, aleluia, sabe? As pessoas que conheciam ele ou ela lá atrás, que me conhecia ou te conhecia, vai poder glorificar Deus pelo nosso caráter, pela nossa atitude, porque agora nós somos igreja, agora nós fazemos parte, aleluia, desta família, deste povo que Deus elegeu, que Deus predestinou para a salvação, aleluia. E não é só, como alguém diz que é 144, não é só o 144 do Apocalipse, não, aleluia, todos aqueles, aleluia, que se arrepende do seu pecado e entrega a sua vida a Jesus, eles fazem parte da igreja de Cristo, faz parte do arrebatamento de Cristo. Então, irmãos, infelizmente o assunto é bem extenso e nós não temos tempo para a gente expressar para os irmãos, para as irmãs, este assunto que é muito importante da gente estar comentando dentro da igreja, que é a predestinação. Aleluia. Mas você que está aí na sua casa, que está nos assistindo, saiba que você que agora, que é nova criatura em Cristo Jesus, você faz parte da igreja de Cristo.
você faz parte, aleluia, da família de Cristo. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E eu quero aqui falar bem rápido os privilégios de quem faz parte dessa adoção. Quem, aleluia, realmente, aquilo que a gente já comentou aqui, foi adotado, foi gerado agora pelo Espírito Santo e pela palavra, aleluia, e faz parte desse povo que foi predestinado para viver uma vida eterna em Cristo Jesus. É coisa gloriosa. O cristão, aleluia, agora ele passa verdadeiramente, aleluia, diante da sociedade que vivemos hoje. Viver uma vida diferenciada, uma vida que quem vê possa glorificar a Deus, possa sentir o mesmo propósito, a mesma vontade de entregar a vida a Cristo e fazer parte da família de Cristo, a noiva de Cristo. Aleluia, louvado seja Deus. Eu não sei como você está, mas pense no que está ocorrendo no mundo e ao seu redor. Muitas vezes é um despertamento chegando, para que a gente fazemos uma autoanálise em nós mesmos, para sabermos, aleluia, se verdadeiramente nós estamos fazendo parte da família de Cristo. Aleluia. Meus queridos amados irmãos, cremos, querendo Deus, que no próximo domingo, a gente já tem o privilégio da gente estar nas nossas salas, aprendendo juntos com nossos professores e as nossas professoras. Deixo aqui o meu agradecimento, e se porventura você não entendeu, eu te aconselho você pegar sua Bíblia, estudar carinhosamente lá em Efésios capítulo 4, os versos, que é o assunto, a partir do capítulo 1, a partir do verso 4, você vai estar lendo, refletindo, que é o assunto da nossa lição de hoje. E você que tem a sua lição, você possa estudar ela e que você possa entender melhor aquilo que o Espírito Santo de Deus falará ao teu coração. Que Deus abençoe. O meu agradecimento a todos, no nome de Jesus. A paz do Senhor aos irmãos, principalmente as irmãs da classe Esther. Que Deus abençoe cada um em nome de Jesus nesse dia. Estamos aqui diante de uma lição muito linda, muito abençoada, que se nós formos resumir, o sentido dessa lição é simplesmente e unicamente o grande amor de Deus. Cada ponto dessa lição, cada parte que nós lemos, nós vimos adentrando, nós vamos adentrando cada vez mais ao amor de Deus, ao cuidado e ao seu zelo para com as nossas vidas. A lição de hoje, número 3, da data de 19 de abril de 2020, que tem por título Eleição e Predestinação. Palavras essas que estão contidas na doutrina da salvação. Se você for estudar a doutrina da salvação, o estudo da salvação, você vai ver contido nelas essas palavras, eleição e predestinação. E quando nós falamos de eleição, nós falamos de escolha. Quando nós participamos de uma eleição, nós escolhemos a quem nós devemos colocar para nos representar. Então, eleição quer dizer isso, quer dizer escolha. É Deus escolhendo em Cristo Jesus um povo para si mesmo, que serão os seus representantes. Somos eleitos para ser representantes de Cristo. Ele quer que nós sejamos santos e irrepreensíveis. Às vezes você tem o costume de dizer que eu não sou santo. E aí onde você comete um erro diante do Senhor. Porque santo significa separado. Nós não somos perfeitos,
nós estamos sendo santificados gradativamente, mas que somos santos, somos separados do mundo para a glória do nome do Senhor. E quando nós falamos de predestinação, nós falamos de determinar algo que foi feito antes, algo que foi decidido antes. E diz respeito ao que Deus planejou antecipadamente para os seus escolhidos. Então ele nos escolheu e nos predestinou para adentrar as bênçãos celestiais do reino dos céus. Então a Bíblia fala que aquilo que o olho não viu, que o ouvido não ouviu, nem veio ao seu conhecimento, é o que Deus tem planejado para mim e para você. Ele nos presenteou e nos predestinou a recebermos as bênçãos do céu, aquilo que Ele projetou para mim e para a sua vida. E para alcançarmos, simplesmente, estarmos ligados a Cristo, ao seu Santo Espírito e procurar cada dia mais ser parecido com Deus e sermos santos, separados. Do nome pessoal em Efésios capítulo 4 e 5. Também a nossa verdade prática, que diz assim, que segundo a sua presciência, a salvação, os que creriam e perseverariam na fé em Cristo Jesus. Então essa promessa é para mim e é para você que está em Cristo Jesus. Cheio de imperfeições, mas buscando a perfeição diante do Senhor. A leitura bíblica em classe está em Efésios, capítulo 1, ao versículo 12. A doutrina da eleição em Cristo, ela é gloriosa. Nele fomos eleitos para a salvação e predestinados a desfrutar das mais ricas bênçãos espirituais. Então conheça o Senhor e prossiga em conhecer o Senhor, porque são muitas as bênçãos que Ele tem para mim e para você. Aqui na nossa introdução nós vemos que a eleição e a predestinação são termos importantes na compreensão da doutrina da salvação. Esses vocábulos ligados entre si elucidam o plano divino de salvar os pecadores. Então tudo demonstra o amor de Deus. Antes que tudo fosse formado, Ele já era Deus. E Ele já nos escolheu e nos predestinou a morar com Ele no céu. E morando no céu, usufruir de todas as bênçãos celestiais que somente Cristo tinha direito, juntamente com seu Pai, com o Espírito Santo. Mas Ele nos enviou o seu Espírito para que Ele produzisse em nós santidade para morarmos com Ele. Então vemos aqui, nós temos 3 títulos nessa lição, 3 tópicos, que são seguidos também dos seus subtópicos. Temos aqui o primeiro tópico, eleito para uma vida santa e irrepreensível. A dádiva da eleição precede a nossa existência, foi muito antes da fundação do mundo. Deus planejou salvar e capacitar para uma vida de santidade os que Ele elegeu de antemão. Então não é mérito teu, não é você que sozinho consegue a santificação. É a graça de Deus. Então Ele nos capacita para essa tão grande salvação, para essa tão grande trajetória de caminharmos com Ele em uma terra tão corrompida, mas com a sua presença nos mostrando cada dia. É possível sim ser diferentes para a glória do nome dEle, porque Ele nos escolheu. Louvado seja o nome do Senhor. Temos aqui o ponto 1, a eleição divina, que fala, que traz uma ideia de escolha, e que nós fomos escolhidos em quem? Em Jesus. A Bíblia fala que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Então essa eleição foi feita em Jesus. Glória a Deus. E por isso mesmo ela é cristocêntrica. Ele está no centro de tudo. Tudo vem dele, tudo é para ele, tudo é para a glória dele. Ninguém consegue
sem a ajuda dele, sem a ajuda do seu Santo Espírito. Em que tempo se deu essa escolha? O tempo é dito como antes da fundação do mundo. Então, antes da fundação, olha que privilégio lindo, igreja do Senhor. Você foi escolhido antes da fundação do mundo para servir a esse Deus e gozar das bênçãos que Ele tem para nós. E qual a finalidade dessa escolha? É para que fôssemos santos e irrepreensíveis. E essa eleição só ocorre com a união de Jesus Cristo. E que ninguém é eleito sem estar unido a Cristo pela fé. Então não adianta tentar outro caminho, é Cristo. É Ele que nos guia. A Bíblia fala que Jesus diz, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Então é seguindo a Cristo que nós vamos ter direito a alcançar essas bênçãos que o Senhor tem a nos dar. O ponto de número 2 fala que quais as condições para essa eleição. A Bíblia de Estudo Pentecostal ensina que a eleição para a salvação em Cristo é oferecido a todos. Todos têm direito de ser eleitos. Glória a Deus. E isso torna-se uma realidade quando cada pessoa tem um prévio arrependimento e aceita a Cristo como Salvador pela fé. É a condição para você ser eleito. Primeiro, aceitar a Jesus como Salvador e se arrepender dos seus pecados. E pela fé, caminhar com Cristo. A Bíblia diz que aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Quando nós falamos de tudo, é porque tudo em nós tem que ser mudado para sermos mais parecidos com o Senhor. Temos também aqui o terceiro tópico, subtópico, que fala de uma vida santa e irrepreensível. Paulo enfatiza que a eleição tem a finalidade específica de sermos santos e irrepreensíveis diante dele, separados do pecado. O termo aponta para a santificação, isto é, o mais alto padrão ético e moral da vida para agradar a Deus. Então é isso que o Senhor espera de nós ao sermos eleitos, que tenhamos uma vida santa e irrepreensível para a glória do nome dele. E isso não é dom seu, é a graça do Senhor que é derramada sobre nós. O ponto 4 fala que a nova vida dos eleitos. O tema é apresentado com exortações contra a velha conduta, tais como mentira, furto, palavras torpes, amargura, ira, cólera, impureza, fornicação, avareza, embriaguez. A finalidade é apresentar a Deus uma igreja gloriosa. Aleluia. Para que você seja aprovado nessa eleição, você tem que deixar os velhos costumes. O Senhor apresenta para este mundo uma igreja gloriosa e sem mácula. Uma igreja que procura não pecar diante de um mundo tão pecaminoso. Então a nova vida é seguida através da graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo para andarmos com Deus. O ponto 2 fala da predestinados para filhos de adoção. A predestinação, o termo grego traduzido como predestinar, é formado pelo vocábulo que significa determinar, pela preposição pro, que indica algo feito antes, foi determinado antes. A Bíblia de Estudo Pentecostal esclarece que a predestinação se aplica aos propósitos de Deus inclusos na eleição, que ele em Cristo Jesus, de um povo para si mesmo. E a predestinação abrange o que acontecerá ao povo escolhido de Deus. Então, essa predestinação quer dizer que existe algo destinado para nós. Algo que foi prometido pelo Senhor, que será dado a cada um de nós se permanecermos na fé. Na verdade, são presentes da parte de Deus, pelo seu grande amor, que está proposto a cada um de nós. Então, vale a pena estar na presença do Senhor. Mesmo com dificuldades, mesmo achando que somos pequenos, mas o nosso Deus é grande e nos dá a vitória. Louvado seja o nome do Senhor. O ponto 2 fala filhos por adoção.
Paulo é o único escritor do Novo Testamento que emprega esse termo, adoção. Foi agradável a Deus inserir no plano da salvação a adoção dos eleitos como filhos, pelo beneplácito da sua vontade, ou seja, pelo bom propósito da sua vontade. Antes da fundação do mundo, ele olhou para mim e para você. Mesmo não sendo dignos, ele escolheu dar o seu filho para morrer por nós, entregar o seu filho para que sejamos adotados por ele como filhos, herdeiros de Deus e co-herdeiros em Cristo Jesus. Então imagina só que tão grande amor é esse de um Deus soberano que simplesmente está falando para você: filho, vem a mim e eu te dou o céu de presente. Aleluia. É um privilégio lindo de um Deus soberano que te amou de uma maneira tão tremenda que quer repartir com você aquilo que Ele tem, quer presentear você. Louvado seja o nome do Senhor. O ponto 3 fala dos privilégios da adoção. Glória a Deus. Deus criou o ser humano para estar em comunhão com Ele, mas o pecado rompeu essa dádiva. Então, em Cristo Jesus, fomos adotados pelo seu sangue derramado, que hoje, o sangue de Cristo, ele corre em nós. Por isso que somos reconhecidos por Deus como filhos. Aleluia. E temos direito ao seu nome e nos predestinou às bênçãos de um novo nome e de uma nova imagem, a imagem de Cristo. Aleluia. Então, quem te via antes sem valor, quem te via antes jogado, como se alguém olhasse e falasse, é a escória da humanidade. Hoje olha para você e fala: lá vai um servo de Deus, lá vai um filho de Deus. Lá vai alguém que faz a diferença na terra. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos aqui para o nosso último ponto. Glória a Deus, aleluia. Por isso, temos aqui o ponto 3, a sublimidade do propósito divino da predestinação. A predestinação e salvação. O soberano Deus não predestinou incondicionalmente pessoa alguma à condenação eterna. E é isso que traz essa sublimidade. Porque Ele não destinou ninguém para a perdição, ninguém. Ao contrário, Ele falou que nós devemos pregar o Evangelho a toda criatura. Então essa eleição é destinada a todo o mundo. Todas as criaturas do mundo são destinados à salvação. Aí a Bíblia fala que muitos são chamados e poucos os escolhidos. Simplesmente por esse fato, glória a Deus, que são poucos aqueles que conseguem, sendo eleitos por Deus, permanecer em sua presença. Glória a Deus, aleluia. Então vemos aqui também, a nossa declaração de fé assevera que a predestinação bíblica diz respeito apenas à salvação e não à condenação. Deus não olha para o homem e pensa na condenação, mas Ele pensa na salvação. Temos aqui o ponto 2, a predestinação e o amor. Antes de Deus criar qualquer coisa, o seu plano de redimir a humanidade definiu o destino dos crentes, estava estabelecido. Antes deles criar todo esse universo, em primeiro lugar, estava o plano de unir você e eu à presença dEle. Glória a Deus, isso tudo foi por amor. Temos aqui o nosso último ponto, que é a nossa conclusão, que diz que Cristo morreu por todos e por cada um dos pecadores. Desde a eternidade, segundo a sua presciência em Cristo, Deus elegeu e predestinou os que creriam e perseverariam na fé, a viver em santidade, receber a filiação divina, desfrutar de todas as bênçãos espirituais divinamente estipuladas. Aleluia! Que Deus lindo! Que você experimente mais esse amor. Que você entenda que se você buscar Ele, Ele vai se chegar a você. E vai mostrar para você: filho, eu te amo. E tenho coisas lindas para a tua vida. Tenho coisas grandes para realizar em sua vida. E tem um céu de glória esperando por você. Amém? Que Deus abençoe a sua vida. Glória a Deus.
pois Ele nos amou primeiro e deseja que você atente para esse amor. Sabe quando você sempre desejou ser amado e nunca conseguiu? Experimente o amor de Deus. Ele vai preencher todas as lacunas da sua alma. E que Deus abençoe em nome de Jesus a cada um dos irmãos. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. É uma alegria nós podermos estar aqui nesta manhã, primeiro dia da semana, o dia de domingo. E eu creio que você que está aí, sintonizado através desta ferramenta poderosa de comunicação que é a internet, tenho certeza que você está sendo edificado pelo poder da palavra de Deus. E é por isso que eu também quero fazer uma reflexão bíblica, até mesmo sintética, devido à brevidade do tempo, mas eu quero convidar você aí para nós estudarmos o livro de Josué, tendo em vista que essa lição... Só que não fica preocupado não, que jovem é de 0 a 100 anos, viu? É de 0 a 100 anos. Fica conosco aí sintonizado, que Jesus vai falar ao seu coração. Essa trata da terceira lição, que tem como título Preparativos para a Conquista. A lição proposta nesse segundo trimestre tem como tema o tempo de conquistas. O texto do dia diz assim: o cavalo prepara-se para o dia da batalha, mas do Senhor vem a vitória. A síntese diz: Deus conduz o seu povo e concede-lhe vitória, mas a glória por toda e qualquer conquista deve ser atribuída exclusivamente a Ele, o Senhor dos exércitos. O primeiro tópico nós vamos abordar aqui a respeito de Josué prepara o povo para a travessia do Jordão. Todos nós sabemos, e eu acredito que você também sabe, que o povo de Israel peregrinou no deserto num período de 40 anos. Olha só, não foram 40 dias, não foram 40 meses, não foram 40 semanas, mas foram 40 longos anos. Detalhe, Deus não queria que eles ficassem ali aquele tempo todo. Era uma peregrinação rápida, breve, mas por causa da murmuração, o povo começou a desobedecer ao Senhor. E Deus, partindo dessa premissa, não se agradou e eles ficaram ali rodeando o deserto. Aí nós vamos ver aqui, no primeiro subtópico, que Josué provê o povo de comida. Uma coisa muito linda que Deus nos propõe aqui, é que durante essa peregrinação pelo deserto, nesses 40 anos, o cuidado de Deus para o povo de Israel era muito lindo, era muito grande. Devido a ser um lugar onde não tinha shopping center, como não tinha padaria, como não tinha outros estabelecimentos para prover o povo, o que Deus fazia? Deus, ele enviava o maná, Deus enviava a carne, Deus enviava o pão, Deus até mesmo estava provendo a roupa, o calçado daquela grande nação, daquele povo. E aí, quando Josué, então, ele assume, quando ele sucede esse grande líder chamado Moisés, nós vamos ver que agora Deus, ele cuida do povo, Deus, ele continua com as suas mãos estendidas, mas ele fala para Josué: Josué, assim como eu fui com Moisés, eu vou ser com você. Mas tem um detalhe: seja forte e corajoso. Tenha um espírito de ânimo. Sabe por quê? Porque agora, sob a liderança de Josué, eram eles que tinham que lutar, eram eles que tinham que prover o alimento. E aqui, quando Moisés ele morre, Josué assume a liderança, Josué assume esse cargo tão singular, ele então começa a orientar os príncipes, ele começa a passar naqueles que eram os cabeças das tribos, e fala assim: olha, vocês precisam prover comida para o povo. Vocês precisam reunir e preparar o alimento. É por isso que lá no versículo de número 11, em Josué capítulo de número 1,
nós vamos encontrar Josué dizendo assim: olha, provede-vos de comida. E qual era então a finalidade de Deus, até mesmo por meio de Josué? Por que aqui Deus vai lá e leva na boca do povo o pão? Por que aqui Deus não leva na boca do povo a provisão? Por quê? Porque Deus estava estimulando aqui, meu amigo internauta, meu irmão, jovem, irmão, irmã que nos assiste. Sabe o que Deus estava querendo fazer aqui? Estimular a união do povo. Sabe por quê? Todos estavam com o objetivo de saciar a necessidade básica. O que é? A fome. Todos nós precisamos de alimentação, todos nós precisamos da água para saciar a sede. Então Deus estava querendo dizer assim: olha, vocês querem resolver esse problema? Vocês vão trabalhar em equipe. Sabe por quê? Porque assim como o salmista no Salmo 133 disse: ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É em união que Deus vai te dar a vitória. É em união que Deus vai prover o alimento para você. É em união que esta prova que você está passando, Deus vai te dar vitória. Tantas famílias hoje destruídas, você conhece pessoas que estão sobre o mesmo telhado, estão debaixo de um mesmo telhado, abrigados numa mesma casa, mas ao mesmo tempo desunidos? Pessoas que não conseguem falar a mesma língua. É difícil, não é verdade? Mas Deus, Ele está dizendo nesta manhã no seu coração: é na união que as suas necessidades serão satisfeitas. Era isso que Deus estava trabalhando. Em segundo lugar, Josué precisava de auxiliares. Josué, como líder, não podia fazer tudo aquilo sozinho. Ele precisava de se cercar de pessoas que tinham o mesmo propósito que ele. Pessoas que tinham no seu coração o mesmo objetivo. E qual era? Trazer o pão para suas famílias, trazer a provisão para a sua casa. E você pode estar dizendo aí: Leonardo, eu estou com medo dessa crise, essa pandemia, e eu estou vendo tanta coisa. Meu querido, minha querida, fica tranquilo, porque Deus está levantando pessoas para estar do teu lado, pessoas para te auxiliar, pessoas para te dar os preparos necessários que você necessita. Deus está levantando pessoas, assim como foi com Josué, que aqueles homens vestiram a mesma camisa e disseram: Josué, nós estamos contigo, pão não vai faltar. Glorificado seja o nome do Senhor Jesus. No segundo subtópico, também abrangendo essa mesma questão, nós vamos ver que Josué, ele convida algumas tribos, ele lança o convite para algumas pessoas, e estas pessoas, principalmente os guerreiros da tribo de Ruben, ou de Rubem, e os guerreiros da tribo de Gade, e a metade da tribo de Manassés, estas tribos se levantaram e disseram para Josué: nós vamos pelejar com você, nós vamos entrar e conquistar a terra junto com você. É aqui que nós vamos ver que estes homens deixaram tudo, deixaram as suas casas, deixaram as suas famílias, deixaram até mesmo os seus interesses, mas disseram: nós vamos conquistar essa terra prometida aí, nós vamos tomar posse da herança que Deus preparou para o seu povo. Lembrando, meu irmão, minha irmã, que o livro de Josué vai nos trazer a narrativa, e são 24 capítulos, leia na sua casa, esse livro é muito lindo, tá? O livro de Josué é um livro histórico, é um livro que vai abordar a questão histórica do povo na peregrinação até a terra prometida, dentro da terra prometida também. O terceiro subtópico vai dizer assim: seja fiel ao comandante. Eu quero destacar um ponto aqui da lição que diz: de nada adianta, escute isso, de nada adianta ter uma bela estratégia e um formidável exército, se as pessoas não estão dispostas a obedecer o guia. Sabe o que eu vejo aqui nessa lição? Tem muitas pessoas que têm projetos bons, tem muitas pessoas que oram, que jejuam, que consagram, mas não sabem ser submissos à liderança, não sabem ser submissos à vontade de Deus através de um líder. Quem que era o líder que Deus tinha levantado ali? Josué. Quem que era o líder que Deus havia capacitado para estar frente à congregação de Israel? Josué. Ou seja,
quem olhasse para Josué tinha que obedecer aquilo que Deus falava com ele. E é por isso que, infelizmente, nos nossos dias, tem pessoas que não conseguem ser liderados. Tem pessoas que não gostam de se submeter a uma liderança. Mas através desta lição, que nós venhamos a aprender, que Deus, Ele exige obediência de nós. Quer ser abençoado? Quer ter um ministério profícuo? Quer ter uma vida restaurada? Seja fiel ao seu líder. Seja fiel ao seu pastor, seja fiel à pessoa que Deus levantou para estar na liderança, porque foi Deus quem escolheu ela. Se você é um líder, que os teus liderados vejam também em você o brilho da glória de Deus, o exemplo, porque todos olhavam para Josué, e o requisito que o povo falou para Josué é o seguinte: Josué, se Deus, o Deus que esteve com Moisés, estiver com você, nós estamos junto com você, mas se Deus não tiver, pode esquecer. Deus está na tua vida, pode ficar tranquilo, que as pessoas vão estar junto com você. Então se submeta à liderança, seja fiel. Fidelidade é um fator que infelizmente hoje muitas pessoas estão abrindo mão. É muito fácil ter infidelidade no casamento, ter infidelidade no relacionamento. As pessoas hoje não querem compromisso, mas Deus trabalha com a fidelidade. Seja fiel, que você vai ver a mão de Deus te abençoando. Vamos lá para o segundo tópico. O tempo passa muito depressa e vai dizer a respeito dos espias. Josué, quando aqui eles já entram na terra prometida, eles tinham que, no caso, antes disso, analisar a terra, analisar como que era o povo daquela terra, como que era o fruto da terra. Você pode estar pensando assim: mas Leonardo, Deus já não deu a terra para eles? Sim. Leonardo, Deus já não havia prometido? Sim, é claro. Mas por que a necessidade de mandar alguém lá para vigiar a terra? Sabe por quê? Sabe o que eu entendo aqui? Preparação é com você. Fazer milagre é com o teu Deus. Tem gente que Deus promete para ele: você vai ser um pregador da palavra. Ele não lê a Bíblia. Tem gente que Deus promete: você vai cantar, vou te levar, você vai adorar o meu nome. Mas a moça não coloca um CD lá para ensaiar. Então, o que Deus está querendo dizer conosco aqui? Prepare-se, meu querido. Se prepare, esteja engajado, seja afiado na palavra, manuseie a Bíblia, se matricule num curso de teologia. Sabe, quem aprender a se aprofundar, Deus, Ele vai fazer milagre, Deus, Ele vai te levar, Deus, Ele vai abrir as oportunidades. Mas quando as oportunidades vierem, e se você não estiver preparado, sabe o que vai acontecer? Você vai fracassar. É que Josué está dizendo: opa, gente, Deus nos prometeu a terra, mas espera aí, a nossa parte vamos fazer. Vou enviar 2 espias lá. E quando os espias chegam lá, eles vão ver a terra. Eles vão ver como era o povo da terra. A lição vai dizer assim: essa conduta de Josué em conhecer as condições que seriam enfrentadas por suas tropas, demonstra, olha que interessante, sua responsabilidade pessoal e atesta sua profunda dependência de Deus, aleluia, e fé, pois qualquer que fosse o relatório dos espias, ele já havia anunciado que a guerra seria travada. Querido, meu amigo, meu irmão internauta, você aí, minha irmã, você está em guerra. Você está numa guerra, e não é só numa guerra física, não é só numa guerra. Nós estamos vendo um cenário aí de crise, mas a igreja não está em crise. Nós temos um Deus, que trabalha por nós, mas mesmo assim, é por isso que a lição aqui dos adultos vieram, e os professores que me precederam aqui de maneira maestral, com maestria muito grande, trazendo aqui essas palavras tão lindas. E eu estava ali assistindo, fui também edificado por Deus. O apóstolo Paulo, na sua carta aos Efésios, no capítulo 6, ele fala assim: meus irmãos, no demais, fortalecei-vos no Senhor, na força do seu poder. Vocês precisam estar preparados. Que jeito? Através da armadura de Deus. O que ele está querendo dizer? Vocês estão numa batalha, mas vocês precisam estar revestidos com a armadura de Deus. Se prepare pela armadura de Deus. Os espias chegaram, lá no segundo tópico, e eles foram descobertos. Aquilo que Josué estava preparando, agora foi descoberto pelo rei de qual cidade?
A cidade era a terra prometida, a cidade de Jericó, que eles estavam ali. Aí o que aconteceu? Os espias foram hospedados na casa de uma mulher, e não era mulher de boa índole não, viu gente? Não era uma mulher certinha não, não era uma mulher de boa pinta não, de boa conduta não. A Bíblia vai dizer que era uma mulher prostituta. Era uma mulher que ganhava sua vida fácil, que estava na imoralidade. Mas o interessante, que mesmo dessa maneira, mesmo dessa forma, ela vai hospedar os servos de Josué. Ela vai abrigar os espias. E quando os homens do rei chegaram ali para tentar matar ou para tragar daqueles 2 espias, aquela mulher vai protegê-los, porque eles estavam sobre o teto da sua casa. Aquela mulher foi um instrumento que Deus usou. E a lição vai dizer assim: o Senhor é o nosso socorro na hora da angústia. Você está passando um momento de dificuldade na sua vida? Você está vivendo perigo? Você olha de um lado, é perseguido, você olha de um outro, é perseguido. O inimigo quer tragar você, quer com angústia, com a depressão. Nesta manhã eu quero liberar uma palavra de Deus para a sua vida em nome de Jesus. Deus, Ele é o teu socorro bem presente na hora da angústia. Levanta a tua cabeça, alegra o teu coração. Deus está enviando uma porta de escape para você em nome de Jesus. Aleluia. O terceiro subtópico vai dizer: um testemunho para os espias. Eu gosto dessa parte aqui porque quando ela fala com os espias, a Raabe, a mulher que era prostituta, ela demonstra uma fé maior do que a dos espias. Sabe por quê? Ela vai dizer assim, Josué capítulo 2, versículo 9: bem sei eu que o Senhor vos deu essa terra. Ela sabia que Deus havia feito a promessa. Ela sabia que a terra já era deles. Então o que ela fez? Ela agiu em conformidade com a promessa. Você quer que a promessa de Deus se cumpra na sua vida? Haja em conformidade com a palavra de Deus. Tem muitas coisas para falar a respeito da Raabe, mas como eu disse, nós queremos sintetizar aqui a lição. A Raabe, embora tivesse uma vida promíscua, está no terceiro tópico, nós vamos entender que o Senhor resgatou aqueles espias através de Raabe. Nós vamos ver que mesmo naquela situação leviana, ela foi uma mulher de fé. Ela usou da fé. E o escritor aos Hebreus capítulo 11, versículo 6 vai dizer: sem fé, escute isso, sem fé é impossível agradar a Deus. Você quer agradar a Deus? Mantenha, exerça a tua fé e Deus vai se agradar de você. No segundo subtópico vai dizer que Raabe foi uma mulher de estratégia. Ela agiu com sabedoria diante de uma situação complicada. É muito fácil as pessoas perderem o equilíbrio no momento de dificuldade. É muito fácil as pessoas se desesperarem no momento de adversidade. Você está passando por um momento de adversidade? Você conhece uma pessoa que ela enfrenta uma crise na família, e ela já perde o controle, uma hora ela está confiando em Deus, outra hora ela está já espraguejando, está amaldiçoando o filho, está amaldiçoando a esposa. Você conhece uma pessoa que no trabalho, qualquer coisinha que fala para ela, só fica na defensiva, ela quer contra-atacar com palavra. Irmão, eu quero trazer para você em nome de Jesus, tem um gominho do fruto do Espírito Santo, chamado temperança. Que Deus ele possa trazer domínio próprio para você. No momento da dificuldade, olha só a sabedoria de Raabe. Uma mulher que era tratada, era desprezada, marginalizada, segregada pela sociedade, mas no momento da crise, o que ela fez? Ela agiu com equilíbrio. Ela falou, opa, peraí, Deus fez uma promessa para esse povo aí, eu quero fazer parte dessa bênção também. Eu vou agir com equilíbrio, vou agir com sabedoria. Tem equilíbrio na sua vida, meu querido. Tem equilíbrio na sua vida. Tem pessoa que fala, sabe, na hora da raiva fala palavras que Deus não está presente, aí magoa o cônjuge, magoa o irmão, magoa o patrão, sabe, e aí depois ela se arrepende. Oh meu Deus, não era para eu ter falado aquilo. Sabe por quê? Falta de equilíbrio. Na hora do nervoso fala a palavra que Deus não está presente, e Deus está falando conosco aqui. Tem equilíbrio no momento da tribulação. Deus abençoou a Raabe, não por sua mentira, escute isso, mas por sua coragem e por sua fé. Por sua coragem e por sua fé. Tem gente que pode pensar, então Deus abençoou ela porque ela mentiu. Porque quando os homens vieram, falaram assim, não, eles não estão aqui não, eles já fugiram. Mas na verdade eles estavam escondidos ali. Então Deus abençoou por causa da mentira? De maneira alguma.
Deus abençoou Raabe por quê? Primeiro, ela teve fé. E segundo, ela foi uma mulher de coragem. Aí, finalizando aqui essa lição, eu quero concluir, porque o tempo já está se esgotando. Os espias então falaram para ela: se você não falar nada para ninguém que nós estivemos aqui, nós vamos poupar a sua vida. Mas essa mulher tão sábia, a Raabe é muito sábia, ela falou assim: não, peraí, meus senhores, eu peço que vocês não poupem não só a minha vida, mas de toda a minha casa, de toda a minha família. A recomendação daqueles dois espias era: quando a gente conquistar a cidade, quando nós entrarmos nesse território, você vai fazer o seguinte, você vai colocar um fio de escarlate aí na tua casa. Quando nós olharmos para esse fio de escarlate, nós vamos entender que na tua casa nós não vamos entrar. Na tua casa não vai haver destruição, na tua casa não vai haver a morte. Aí, quando nós olhamos para esse trecho, tendo em vista que foi falado aqui já, a Bíblia, meu querido irmão, ela é tão linda, ela é tão categórica. A Bíblia ela é um livro cristocêntrico. O que é isso? Cristo é visto no centro do universo. Eu gosto de falar isso, que de Gênesis a Apocalipse, você vê a pessoa de Jesus Cristo, em todos os livros. E aqui, o que Deus está falando para nós? Deus, olhando mais uma vez para a cena do Calvário, lá no Calvário de Jesus, inspirou os jovens espias a usarem como símbolo de redenção. Olha aqui a palavra da lição dos adultos: redenção. Da família de Raabe, um fio vermelho, que era escarlate. O Senhor estava a cada episódio da saga do povo hebreu, apontando para o momento em que seu filho desceria do céu e, por amor à humanidade, nasceria de uma virgem e morreria numa cruz, trazendo salvação. Eu quero finalizar minhas palavras dizendo: Raabe fez aquilo que os espias falaram. Quando os israelitas dominaram a cidade, quando eles entraram e dominaram a terra, o que aconteceu? Começaram a destruir tudo que via pela frente. Mas lá na casa da Raabe, eles olharam e viram fio de escarlate, aleluia. Aquele fio que simbolizava aqui para nós, como foi lido, o sangue de Jesus que foi vertido na cruz do Calvário. Assim como aconteceu lá em Êxodo 12, no momento da praga, no momento da morte dos primogênitos. O anjo da morte passou, mas aonde tinha a marca do sangue do Cordeiro, não houve morte, não houve destruição. E eu quero ser bênção de Deus para a sua vida que está assistindo aqui, participando dessa EBD tão gloriosa, com professores capacitados, pessoas usadas por Deus para te abençoar aí na sua casa. Eu quero dizer para você: coloque o sangue de Jesus aí na tua casa. Você pode estar falando: Leonardo, mas a minha família está em tribulação. Leonardo, você não sabe como está a vida dos meus filhos. Meu filho está na droga, minha filha está lá numa vida promíscua, meu casamento está acabando. Leonardo, eu não sei o que fazer. Faça como Raabe, meu querido, coloque a marca do sangue do Cordeiro aí. Sabe por quê? Porque essa destruição não vai acabar com a tua família. Essa destruição não vai chegar até você. Sabe por quê? Porque você tem a marca do sangue de Jesus Cristo na sua vida. Então receba essa palavra no seu coração, que essa palavra possa ficar em você. Raabe e a sua família não foi destruída. Sabe por quê? Porque tinha o fio de escarlate que simbolizava o sangue de Jesus. Que Deus em Cristo continue abençoando. Um beijo no seu coração e que o Senhor lhe conceda uma semana abençoada em nome de Jesus. Que palavra gloriosa, né? A paz do Senhor, toda a igreja. Glorioso. Que palavra. Nós fomos aqui edificados, né, pela palavra do Senhor. E Ele tem falado, né? Glória a Deus pela AEBD, né? Como é importante estar aprendendo a palavra do Senhor, né? Eu quero dizer aqui que estou muito feliz, um pouco, né, com medo, mas é assim, né? Glória a Deus. Hoje estaremos estudando a lição dos adolescentes, né, que aqui diz, né, obediência e adoração. Né, também tem falado, já os jovens, né, têm falado sobre obediência, liderança. Né, as irmãs também têm falado também sobre obediência.
né? E a palavra do Senhor, ela vem falando, né? Eu acredito que é para todos, né? É para todos. E que vamos dar andamento, certo? Aqui temos o texto bíblico que diz em Mateus, capítulo 15, versículo de 1 ao 9, destaque. Também temos os objetivos, né? Propor uma vida transparente, sem a aparência, analisar a obediência e a sua relação com a adoração, explicar o dever de obedecer aos pais, certo? Temos 3 tópicos, né? Que estaremos falando, o que os olhos não veem, Deus vê, quem ama obedece, e quem obedece adora a Deus. E obedecer aos pais é obedecer a Deus, certo? Eu quero chamar a atenção com este versículo que aqui diz, né, no destaque. Deus disse: este povo com a sua boca diz, me respeita, mas na verdade o seu coração está longe de mim. A adoração deste povo é inútil, pois eles ensinam leis humanas como se fossem meus mandamentos. Tem chamado muita atenção, né, este destaque, né, o que a adoração tem sido inútil, né, é uma adoração, né, é uma adoração sem verdade, né, e o Senhor quer adoração com realidade, né, uma adoração verdadeira, certo? Bom, transparência, né? O que é transparência? Transparência é ser aberto, coerente, verdadeiro, ético, justo, né? É isso que é ser transparente, certo? Obedecer, né? Submeter sobre a vontade do outro. E a aparência é o aspecto ou aquilo que se mostra superficialmente ou exteriormente, certo? Eu quero deixar aqui, né? Jesus tem nos ensinado princípios, que é o caminho para a vida melhor, que é a verdade, né? E a obediência que está junto. Eles andam a verdade e a obediência andam juntos. Mas muitas vezes trocamos a verdade, que é a palavra do Senhor, por nossas mentiras. Nos escondemos às vezes por medo ou por vivermos uma vida diferente daquele que mostramos, ou por sabermos que o que está em nosso interior não é o que pensamos ou o que falamos, né? Aqui fala sobre a transparência, né? Temos que ser transparentes, temos que falar com verdade, né? Meus pensamentos, aqui também, né? Meus pensamentos definem a minha vida, certo? Então vamos começar. Aqui é apenas... A obediência é uma escolha, que mais do que falado, deve ser vivido, né? A obediência nós escolhemos, nós temos essa escolha de ser obedientes, né? Aquele que ama a Deus obedece aos seus mandamentos, mesmo sem entender, pois confia na sua vontade e no seu caminho, né? Temos que ser obedientes. Deus deve ser adorado em todo o tempo, por isso são somente aos momentos de culto na igreja. Eu muito menos viver a imagem que aparenta ser adorador. Que o seu lar, a sua família, é um local especial para ser adorado. Veremos como isso é possível. E ainda aprenderemos uma responsabilidade bastante valiosa em relação à adoração a Deus, à obediência. A obediência é que eleva, né, santa, uma vida de vitória. É a obediência, né? Aqui diz assim, no primeiro tópico: Deus não vê, Deus vê. O ser humano muitas vezes se deixa iludir pelo que pode ver
ouvir ou tocar. Mas Deus é aquele que sonda os corações e conhece os pensamentos. Ainda que a boca fale palavras, o discurso seja parecido ao que se encontra na Bíblia, Deus realmente sabe o que se passa em nosso coração, né? Por isso que devemos, né, ser transparentes, né? Como aqui diz, transparentes transparentes sem aparência. Em Atos 5, vemos a história de Ananias e Safira. Um casal, sendo dono de uma propriedade, resolveu vê-la e depois ofertar parte do valor recebido aos apóstolos. Como todos já sabem, né, essa história, né, que eles tinham uma fazenda, né, e ele vendeu, mas eles foram mentirosos, né, eles não obedeceram. A vaidade deles foram maior, né, foram desobedientes. Aconteceu, né? Aqui, ó, mas Deus sabia, né, como diz aqui, os olhos do Senhor vê tudo. Não adianta você fazer as coisas erradas, não adianta você esconder, né? Não vê, mas Deus não. Deus está vendo tudo, Deus sabe tudo, né? Olha, sabia o dominava os seus corações, né? Que era a vaidade, porque queriam perceber reconhecimento por parte dos apóstolos e da igreja. Achei muito interessante essa parte aqui, né? O que eles queriam? Aparecer somente. Iam fazendo de coração, né, de verdade, com amor, né, com obediência. Não, eles queriam apenas se aparecer, né? E não é isso que o Senhor quer das nossas vidas, né? Que sejamos transparentes, que sejamos realistas, né, ao fazer a obra do Senhor. Mas não, eles queriam apenas aparecer ali no momento, né? De que adianta fazer a obra e aparecer para o que havia arrecadado? Mas a mentira é a má intenção do coração. Fizeram com que a oferta fosse rejeitada e ambos morressem. Lembra-se, Deus rejeita um coração segundo os desejos humanos, que está em Romanos, capítulo 1, versículo 18 ao 32. Então, né, vamos ver esse pedaço aqui. Né? O que o Senhor quer de nós? Né? Que tenhamos um coração transparente, que façamos, né, para Ele, e não para os homens que venham enxergar. Né? Que venhamos fazer para Ele, não para os homens. Né? Então, que sejamos verdadeiros, porque a palavra do Senhor, Ele vem nos ensinando, né, dia após dia, né, e temos que ter isso, né, encontrado em nosso coração, certo? Aqui, eles estavam preocupados, né, eles estavam apenas preocupados com o que os outros crentes pensariam deles, quando fizeram a sua doação. Mas Cristo não quer isso, né? Cristo, Ele quer autenticidade, né? Cristo quer a verdade. Não é isso que nos ensinando, e diz assim, né, que o que os olhos não veem, Deus vê, né, que ficamos atentos sobre tudo e todas as coisas, né? Não adianta posarmos de sermos santos, né, para os outros e em casa não sermos santos, né? Temos sim que o que aprendemos aqui dentro da igreja, temos que passar lá para fora também, né? Temos que ser autênticos, certo? Aqui também tem Geazi, né? Geazi, ele foi desobediente, né? Vamos abrir aqui, deixa eu ver. Segunda Reis. Deixa eu dar uma olhadinha aqui.
Segunda Reis, capítulo 5, que tem aquela passagem. Vamos ver aqui rapidinho. Capítulo 5, versículo 22, que diz: E ele disse, tudo vai bem, meu senhor me mandou dizer, eis que agora mesmo vieram a mim 2 jovens dos filhos dos profetas da montanha e de Efraim. Dá-lhes, pois, um talento de pratas, né? Mas aqui diz, né, que Geazi, ele mentiu, né, quando Naamã foi entregar todo o presente, né, que ele tinha levado, né, e Agag fez isso, né, ele pecou, né, em mentir, querendo mais, né, o que aconteceu com ele no final, né, toda a maldição caiu sobre ele, né, é isso que acontece com a vida daquele que é ganancioso, né, que é mentiroso, que só pensa em si, né, a ganância caiu sobre ele e veio toda a lepra, né, portanto a lepra de Naamã, né, que está no versículo 27, portanto a lepra de Naamã se pagará a ti a tua semente para sempre. Então saiu de diante dele leproso, branco como a neve, né? É isso aí que acontece. Temos também o segundo tópico aqui, que diz: quem ama, obedece, e quem obedece, adora. Quem obedece, adora a Deus. Obedecer nada mais é do que submeter à vontade de alguém, ou estar sob o comando de alguém. Obedecer é uma decisão, e a decisão de obedecer é um ato de amor, né? A decisão de obedecer, você tem a decisão da obediência, de obedecer. No Antigo Testamento, vemos que toda vez que alguém pratica pecado contra Deus, era necessário oferecer um sacrifício para se obter o perdão. É diferente do que podemos imaginar, tal situação não alegrava o coração de Deus ao decidir por se afastar da vontade de Deus. Dizemos que Ele não está mais na direção das nossas vidas, e sim nós mesmos, né? É isso que acontece, né? Quem desobedece ao Senhor, achamos que nós tomamos direção das nossas vidas, né? Mas infeliz é esse, né, que toma essa decisão. É isso que queremos, abrir mão dos planos de Deus. É uma pergunta que eu faço a toda a igreja, né? Porque vem uma luta, né? Vem um ventinho, né? Queremos sair, né, da presença do Senhor, decidimos, né, sair daquilo que o Senhor tem nos prometido, né? Mas não é assim que a gente tem que permanecer, né? Deixa essa pergunta: é isso que queremos? Abrir mão dos planos de Deus para satisfazer a nossa própria vontade? Né? Porque temos que viver sobre a vontade do Senhor nas nossas vidas, porque a vontade dele é melhor do que a própria nossa, né? A Bíblia nos garante que Deus ordenou a sua vontade para que ele fosse obedecida, e que os obedecessem serão felizes e jamais serão abandonados por ele, né? Está em Salmos 119, 1 a 8. Olha a promessa linda que o Senhor nos faz, né? A Bíblia nos garante que Deus ordenou a sua vontade para ela fosse obedecida. E os que obedecem serão felizes e jamais serão abandonados por ele. Isso não quer dizer que você não vai passar por vento. Isso não quer dizer que você não vai passar por provas, né? Mas ele fala aqui, ó, que ele não nos abandonará, certo? Amém, glória a Deus. Você quer ter uma vida feliz? Viva uma vida de obediência ao Senhor, né? Vamos passar para o terceiro tópico aqui, porque as horas já estão passando, né? Obedecer aos pais.
é obedecer a Deus. Em nossa família, devemos obediência aos nossos pais. Afinal, essa é a analogia que o Senhor utilizou para expressar o modo como Ele relaciona conosco. O que nos lembra também a pergunta de Samuel ao rei Saul: o que é que o Senhor Deus prefere? Obediência ou oferta de sacrifícios? É melhor obedecer a Deus. É assim que às vezes nos comportamos com os nossos pais, preferindo o sacrifício ao invés de simples ação da obediência. Não é possível viver uma vida de obediência a Deus e uma vida de desobediência aos pais. A Bíblia nos diz, obedecer aos nossos pais é justo. Já parou para pensar o porquê? Já parou para pensar o porquê disso? Foi a eles que Deus confiou a tarefa de nos mostrar o caminho que devemos seguir. Por isso, devemos entregar-lhes o caminho de nossas vidas. Nossos pais já tiveram a nossa idade, já foram por experiências pelas quais estamos passando, sabendo como nos sentimos e, acima de tudo, nos amam. Por isso, seus conselhos são valiosos. E mais do que isso, Deus nos garante uma recompensa. Aquele que honra seus pais, ou seja, aquele que dá crédito às suas palavras, terá vida longa. Glória a Deus, aleluia. Né? Vou já passar aqui para a conclusão. Enquanto filho, você é chamado a obedecer aos seus pais, mas Deus deseja que a obediência seja um fardo, algo que nos causa desânimo. Ele nos ama e quer que tenhamos orientação para vivermos uma vida de paz e em verdade. Sua atitude para com seus pais será tido como Deus, pois é Ele quem lhe ordena obedecê-los. Você deseja viver uma vida de adoração a Deus? Comece adorando-o em casa, obedecendo aos seus pais, com uma vida sincera e verdadeira. Né? Aqui se diz, né? Obediência, né? Obedecer, né? É uma vida de adoração. Né? Guarda no teu coração a palavra para não pecar contra ti. Né? Está em Salmos 119, 11. Né? O Senhor, Ele nos deixa, né, muitas palavras, né, muitos ensinamentos para que venhamos ser retos, né, obedientes. Assim, receberemos a vitória. Né? Se não formos obedientes, né, como faremos, né, como seremos e como passaremos para os nossos filhos, certo? Né? Tá. Eu quero mandar um abraço grande, né, com saudade para os nossos adolescentes, né, de todos os nossos irmãos, que em breve estaremos aqui, né, estamos com muita saudade de poder estar ouvindo a cada um de vocês. Amém? Aqui eu agradeço a oportunidade. A paz do Senhor, crianças, tudo bem com vocês? A tia Cá está passando aqui de uma forma diferente para nós aprendermos juntos a lição de número 3 hoje da Escola Bíblica Dominical. Mas antes de nós darmos início à nossa aprendizagem, vamos fazer uma oração, crianças? Vamos fechar os nossos olhinhos e vamos, né, se conectar com o Papai do Céu, para que Ele, né, para que nada venha tirar a nossa atenção. Vamos orar então? Papai do Céu, nós te agradecemos por esta rica oportunidade que estamos tendo aqui, de mais uma vez estarmos na tua presença. Abençoa cada criança que está do outro lado da telinha, cada coraçãozinho, cada família. Nos proteja, nos guarda, nos livra de todo mal. Que assim seja, tudo para a honra e glória do nome do Senhor. E assim nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Bom, criança, hoje nós vamos aprender sobre Isaac.
Isaac, assim como Noé e Abraão, foi um bom amigo de Deus, né? Isaac é filho da promessa que o Papai do Céu fez a Abraão. Isaac era um homem muito bom, de paz, né? E um ótimo amigo. Então, vamos lá. Lição de número 3. Isaac é um bom amigo. O texto bíblico que conta a historinha de Isaac, a história bíblica, fica em Gênesis, capítulo 26, do versículo 23 ao 33. Depois, crianças, vocês chamam o papai, a mamãe, ou tio, a avó, quem estiver, né, disponível para estar lendo juntamente com vocês essa historinha, né? E a tia Cá pede que vocês leiam desde o capítulo de número 1 até o final, para que vocês possam entender melhor, né, a história de Isaac. E o nosso Aprendendo a Bíblia, que é o versículo de memorização, está em Salmos 34, verso 14. Procurem a paz e façam tudo para alcançá-la. Vamos entender melhor esse verso, crianças? Ó, primeira parte, procurem a paz. Né? Aqui o que o salmista quer nos ensinar, o que ele quer nos dizer? Ele quer que a gente se relacione bem com todas as pessoas, né? Que nós possamos ter um relacionamento saudável com nossos familiares, com os nossos irmãos da igreja, com os nossos coleguinhas da escola, com os nossos vizinhos, com os nossos professores, com todas as pessoas que estão ao nosso redor. E na segunda parte ele fala, e façam tudo para alcançá-la. Aqui ele quer nos dizer para que a gente nos esforce, para que a gente possa compreender, a gente se esforce a compreender, né, para poder alcançar a paz. Assim como o Isaac fez, né, ele era um bom amigo e ele procurava ter a paz para com todos. Amém? Então vamos lá, vamos dar início à nossa história bíblica, né? Isaac era um homem muito bom. Ele morava numa cidade chamada Gerar. Diferente esse nome, né, crianças? Gerar, mas era o nome da cidade onde ele morava. Ele tinha muitos animais, camelos, cabras, ovelhas. Ele era um homem muito abençoado por Deus, porque ele era um homem obediente. Isaac era muito obediente. Então, o Papai do Céu o abençoava muito. Mas uma certa época, houve-se uma seca muito grande lá naquela cidade. E aí as pastagens começaram a ficar secas, os animais começaram a morrer, né? E aí Isaac pensou, o que eu vou fazer? Dar para o Egito, né? Em busca de água e de comida, porque eu não posso deixar que os animais venham a morrer. Mas, crianças, sabe o que aconteceu? Um sonho. Ele foi lá e falou assim, fique ali mesmo, aonde você está, porque esta é a tua terra prometida. Esta terra é boa e abençoada, e eu vou lhe abençoar. E o que o Isaac fez, crianças? Obedeceu, porque ele era um homem obediente, ele obedeceu a voz do Papai do Céu. E ali ele ficou. Como ele viajava muito, ele pensou, eu vou procurar um poço para eu cavar, para procurar água, né, para dar para os animais, para minha família, para mim. E aí, crianças, andando logo à frente, ele encontrou um poço. Ficou todo feliz. E ali ele cavou, achou água. Nossa, que legal, né? Achou água para os animais. Mas, crianças, existiam os filisteus, eles eram um pouco malvados, sabe? Eles não gostavam muito que Papai do Céu abençoasse Isaac. E eles foram lá, sabe o que eles fizeram? Jogaram terra dentro do poço, só para não ter água limpa. Mas, como Isaac era um homem muito tranquilo, de paz no coração, ele nem ligou, ele deixou isso para lá e foi cavar outro poço. Isaac também tinha uns grãos. Olha aqui que legal, vou mostrar para vocês. Olha a felicidade dele. Ele tinha esses grãos. Esses grãos era para ele e para a família dele comer. Mas ele teve uma grande ideia, uma ideia um pouco maluca. Porque naquela terra seca, com aquele tempo que não havia água, como que ele ia plantar grãos? Né? Mas ele lembrou da promessa do Papai do Céu, que aquela terra era boa e que o Papai do Céu iria abençoar ele ali. Então ele plantou, crianças, os grãos.
E sabe o que aconteceu? Ele colheu 100 vezes mais do que ele colhia. Ele ficou tão feliz, e ele foi orar e agradecer ao Pai do céu por esta grande, essa coisa linda, né, que aconteceu com Isaac. Mas ele foi andando mais à frente, e cavou outro poço. Chegou lá, crianças, quando ele começou a cavar mais os seus ajudantes, o outro poço, sabe o que ele encontrou? Uma mina d'água. Não, uma mina d'água era algo muito, muito bom, porque naquela seca encontrar uma mina d'água com uma água limpinha, era como se a gente tivesse encontrado ouro. Ele ficou muito feliz. Mas aí vieram os filisteus novamente. Ficavam lá falando. Eles falavam que aquela água não era de Isaac, eram deles, que era para ele ir embora. Mas Isaac falou, mas o que é isso? Eu não posso chamar essa mina de discussão. Eu vou chamar essa mina de poço de amizade. E então Isaac nem deu moral para os filisteus. Continuou tranquilo, continuou sendo obediente ao Papai do céu, continuou tendo paz em seu coração, né? E foi abençoado. E os filisteus ali continuaram, né, crianças, querendo atrapalhar a bênção de Isaac. Porém, crianças, passou-se alguns anos, Isaac se mudou para uma cidade chamada Sebá. Chegou lá, ele estava lá, de repente, Papai do céu falou com ele novamente. Veio em sonho e falou assim para ele. Eu sou o Deus de Abraão, seu pai. Não tenha medo, estarei com vocês e vocês serão uma grande nação. Olha que promessa maravilhosa, crianças, que o Papai do céu fez novamente para Isaac, né? E Isaac ficou muito feliz, foi lá, adorou ao Senhor novamente, louvou, adorou ao Senhor, né? E colocou as suas tendas ali, as suas barracas, e ali ele estava bem feliz. De repente, ele avistou, um belo dia, ele avistou o rei dos filisteus vindo novamente. E ele já ficou todo desconfiado, né? Ele pensou assim, o que será que eles querem aqui? Veio o rei, esse rei chamava Abimeleque. Veio o rei, mais o comandante do exército e mais um amigo. Só que dessa vez eles vieram de uma forma diferente. Perceberam que Deus era na vida de Isaac e que não adiantavam eles ficarem fazendo aquelas coisas, porque eles não iriam atrapalhar e não iriam tirar a paz de Isaac, porque o Papai do céu era na vida dele, porque Isaac era um homem obediente, ele era um homem de paz, então o Papai do céu o abençoava. Tudo que ele fazia, o Papai do céu o abençoava. Então, aí quando o rei foi chegando perto, Isaac todo desconfiado falou assim, o que vocês querem? Ele falou assim, olha, nós vimos claramente que o Senhor está contigo. Vamos ser amigos e firmar uma aliança de paz? Crianças, mas Isaac ficou tão feliz, e ele foi tão generoso para com os filisteus, que tanto o perturbou, que ele resolveu fazer um banquete. Ele falou assim, eu vou servir um banquete, porque isso é uma bênção maravilhosa. Olha aqui que legal. Olha a felicidade deles, olha o banquete que Isaac ofereceu aos filisteus. E ali todos eles ficaram em paz, felizes, né? Sendo abençoados todos por Papai do céu, né? E o que levou os filisteus a terem essa atitude? Crianças, o que eu quero que vocês entendam? Que Deus é fiel e que Ele cumpre com as suas promessas. Porque Isaac foi um homem Isaac foi um homem que obedeceu a Deus, né? Que ele sempre deu um bom testemunho, né, de Deus na sua vida para as pessoas. Então, os filisteus olhavam e viram realmente que Deus era na vida dele e que não tinha como. Então, eles também queriam ser abençoados. Então, eles falaram assim, então vamos nos juntar e vamos ser, né, um povo de paz, né, para que assim todos nós possamos ser abençoados, né? Então, o que a tia Cá quer falar para vocês é que a gente procura sempre manter a paz com as pessoas. Às vezes aquele amiguinho seu não está legal, não quer brincar, não quer. Você vai lá, você não vai ficar bravo, você não vai ficar emburrado com ele. Pergunte a ele, converse com ele, o que ele tem, o que você pode ajudar para fazer ele, o que aconteceu, né? E também, crianças, procurem assim, ter um relacionamento bom com todos, tá bom? Eu vou mostrar algo aqui para vocês bem legal, tá bom?
Vocês estão vendo essa água limpa aqui? Essa água aqui, essa bonita, né? Essa água que nós podemos beber. Assim era o coração de Isaac, limpo e puro. E essa água aqui, essa água, alguém beberia essa água? Não, essa água está contaminada. Assim era o coração dos filisteus. Ele era contaminado com coisas malvadas, né? Mas o que aconteceu com o testemunho de vida de Isaac, o coração dos filisteus ficou assim também. Ficou igual ao de Isaac, né? E aí, então, crianças, vamos ser assim, vamos ser crianças obedientes, né? Vamos obedecer à voz de Deus, vamos obedecer ao papai, à mamãe, aos professores, né? E vamos ser fiéis, porque Deus cumpre com as suas promessas. Amém? Crianças, eu quero deixar um abraço para cada uma de vocês, dizer que eu estou com muitas saudades mesmo. A tia Cá ama estar junto com vocês, ama abraçar vocês, mas né, como nós devemos ser obedientes, devemos obedecer às leis também, então vamos ficar em casa. E quando tudo isso se amenizar, quando tudo isso passar, né, nós podemos estar juntos novamente, né, louvando e engrandecendo o nome do Senhor. A tia Cá deseja um domingo abençoado na vida de todos vocês, tá? Uma semana abençoada para vocês. E eu espero, em nome de Jesus, que essa palavra venha ficar no coraçãozinho de vocês, que vocês possam passar essa história para frente, que vocês possam também praticar tudo o que foi ensinado aqui hoje, tá bom? Deus abençoe, tenham um ótimo domingo e um beijo no coração de vocês. Meus amados irmãos, a paz do Senhor, estamos felizes por mais um dia que Deus tem nos abençoado, mais um domingo, onde nós estamos aproveitando esta oportunidade para levar até você a palavra de Deus, a escola bíblica dominical, que com certeza é algo que vai edificar a sua vida, é algo que vai te trazer conhecimento e conhecimento da palavra de Deus. Eu louvo a Deus pela nossa igreja. Temos bastantes alunos assíduos na nossa escola bíblica dominical, mas estamos ainda impossibilitados de levar até você esta palavra, de dar a oportunidade para todos os irmãos estar participando nas classes de aula, mas louvamos a Deus pela TV Missão mais uma vez, que nos concede essa oportunidade deste domingo abençoado, esse domingo onde com certeza Deus tem te abençoado, você nesta manhã está aí aprendendo da palavra de Deus e que você possa aprender da palavra de Deus e ser também praticante da mesma. Que Deus te abençoe e continua nesse propósito, aprendendo, ensinando também a outros o conhecimento da palavra de Deus. Que Deus te abençoe neste domingo. Eu quero estar passando aqui algumas informações. Hoje nós não teremos o nosso culto ainda aqui na nossa congregação, mas estamos correndo para adaptar tudo conforme está pedindo a lei. E amanhã, hoje, a nossa live, as nossas irmãs do Círculo de Oração estarão aqui às 19 horas, levando até você a palavra de Deus, e a gente vai estar passando a informação sobre o decorrer dessa semana. Então fica atento, que Deus quer falar com você. Se nós não podemos estiver aqui na nossa congregação, estaremos levando até você, continuaremos com essas lives. Então fica atento, que Deus quer falar com você de várias formas. Estamos usando os recursos para falarmos de Jesus para você, que você tenha um bom domingo com a bênção de Deus, você, a sua família. E à noite, fica conectado conosco, porque Deus tem algo para a sua vida. Eu quero estar orando por você, não sei o que você está passando, se você precisa de oração, de uma palavra, com certeza você já ouviu nesta manhã uma palavra da parte de Deus para a sua vida. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nós te louvamos e te adoramos, ó Pai. Meu Deus, por mais uma oportunidade, Senhor, que Tu tens nos concedido nesta manhã, de estar na Tua presença, para te adorar, para te exaltar o Teu nome. Visita cada um, Senhor, livra-nos, ó Pai, livra a nossa cidade, a nossa nação dessa epidemia. Meu Deus, guarda cada crente da nossa igreja, dê um domingo abençoado, um domingo de paz, e que, Senhor, à noite nós possamos estar
aqui levando a palavra de Deus também a cada coração, os teus filhos que têm participado das nossas programações, Senhor, nós te louvamos, te agradecemos por essa oportunidade também da TV Missões, de transmitir o recado do céu para cada vida. Deus de poder, Deus de milagre, é o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja com cada um dos irmãos, que os irmãos tenham um bom domingo e que você possa dizer também, amém.